Passei sem dúvidas, Enem PPL 2018. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. Então, na tabela eu tenho a identificação, né, circuito 1, 2 e 3, a tensão do circuito em volt, a bitola do fio em milímetros quadrados, que é como se fosse a largura, né, a área de seção transversal do fio, o disjuntor máximo, ou seja, a corrente máxima que pode passar pelo disjuntor, e a potência do equipamento a ser ligado, né? O watt é a unidade de potência, né? Lembre que disjuntor máximo ele botou em amperes, então em amperes é a unidade de corrente elétrica. A pergunta é a seguinte, vamos lá. Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual ou quais dos circuitos os equipamentos estão ligados adequadamente? Em qual desses circuitos os equipamentos estão ligados adequadamente? O que é que eu vou ter que analisar aqui para saber se esses equipamentos estão ligados, né, de forma adequada? Bom, eu tenho aqui uma relação entre tensão, a relação conhecida entre tensão, corrente elétrica e potência, né? Então, eu posso usar essa relação que eu conheço entre tensão, corrente elétrica e potência para já analisar qual circuito está, nesse sentido, adequadamente ligado, né? Vamos lá. Fazer essa continha. Tem aqui a tabela de novo. Então eu vou usar a relação que a gente conhece entre tensão, U, corrente elétrica, I, e equipamento a ser ligado, né? Ele deu aqui em watt, nesse caso é a potência. A gente conhece, pessoal, que potência é igual a U vezes I. Confere? Potência é igual a U vezes I. Então, se potência é igual a U vezes I, a corrente elétrica vai ser igual a potência dividido pela tensão. Eu vou verificar se ao dividir a potência pela tensão de cada circuito, eu tenho a corrente adequada, que é a corrente máxima que o disjuntor suporta. Confere? Então vamos lá, no circuito 1, que eu tenho a relação, vamos ver para o circuito 1, o que é que acontece? Ó? Corrente elétrica que vai para o circuito 1, é a potência do circuito 1 dividido pela tensão elétrica do circuito 1. Substituindo, eu vou ter potência do circuito 1, está ali na tabela, ó, 4.200 watts. A tensão do circuito 1, 110 volts. Posso até cancelar um zero de cima com um zero de baixo para facilitar. E eu tenho que 420 dividido por 11, né? Se fosse 420 dividido por 10... nós teríamos 42, né? Estou fazendo aqui, mas só que é 11, né? Professor, é por 11. Isso. 420 dividido por 10 daria 42. Mas como eu tenho 420 dividido por 11, essa resposta vai ser menor que 42 amperes. Mas não muito menor, né? E vejam que no circuito 1, a corrente máxima suportada pelo disjuntor é de 20 amperes. Então, a corrente que vai para o circuito 1, nessas condições, está bem maior do que a corrente suportada pelo disjuntor. Então, esse circuito 1 não está adequadamente ligado. Vamos verificar o circuito 2, né? Corrente elétrica que vai para o circuito 2 é a potência elétrica do aparelho dividido pela tensão do aparelho do circuito 2. A potência no circuito 2 ainda é 4.200, mas a tensão elétrica, né? 4.200 aqui no circuito 2, ó, mas a tensão elétrica nele é de 220. Então, dividido por 220. Posso até eliminar um zero de cima com um zero de baixo. E eu tenho 420 dividido por 22. Se fosse 420, pessoal, dividido por 20, olha só, 420 dividido por 20 daria uma corrente de 21 amperes, não é isso? 420 dividido por 20. 21 amperes. Como é dividido por 22, então essa corrente vai ser menor que 21 amperes. Parece que confere, né? Ó, com a corrente máxima suportada pelo disjuntor. Olha aqui, 20 amperes, tá vendo? Se essa minha corrente no circuito 2 vai ser menor que 21 amperes, tá valendo. Circuito 3.
Circuito 3, eu vou ter corrente elétrica do circuito 3 igual a potência no circuito 3 dividido pela DDP no circuito 3. A potência do circuito 3 é 6.600. Opa, 6.600. Dividido, né, o 6.600 aqui na tabela, dividido pela tensão, que também é 220. Tensão, que também é 220. Cancela um zero de cima com um zero de baixo, e aí eu tenho, ó, 660 dividido por 22. Se fosse 66 dividido por 22, daria 33, não é isso? Aliás, 66 dividido por 22 daria 3, né? 30. 66 dividido por 22, 30, né? Então, 22 vezes 3 não daria 66, não é? Então, se eu tivesse 22 vezes 30, daria 660. Então, dividindo 660 por 22, eu vou ter 30. Então, essa corrente aqui é igual a 30 amperes. E o disjuntor do circuito 3 suporta até 35 amperes. Então, tá valendo. Aí, ó, 30 amperes, ele suporta 35, tá valendo. Os circuitos que estão adequadamente ligados são os circuitos 2 e 3. Vamos ver lá nas alternativas. Circuitos 2 e 3. Opa, voltei. Aqui, ó. Apenas os circuitos 2 e 3 estão adequadamente ligados. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.